Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, o meu nome é Bruno Alegria. Eu resolvi gravar agora assim de supetão, sem refletir muito sobre o assunto, mas eu já tinha pensado nesse tema há bastante tempo, que é o seguinte: pobre pode colecionar? Sabe por que eu comecei a pensar nesse tema? Quando eu escuto sempre nos grupos ou em determinados comentários uma pessoa virar para outra e falar desrespeitosamente assim, estão tratando sobre uma determinada coleção, o cara diz assim: por que você não vai colecionar não sei o que? E fala de uma outra coleção que teoricamente seria de um menor nível financeiro para se colecionar. Exemplo: o pessoal do Hot Wheels, aqueles mal educados lá, para não dizer corruptos, quando eu expus que eles corrompiam vendedores para conseguir determinados itens de Hot Wheels, um deles, não me lembro se foi o Rock Santeiro, o Lobinho ou o Vitinho, aqueles caras lá de baixo nível lá, um deles falou assim para mim: por que você não vai colecionar caixinha de fósforo ou lápis? Né? Porque, claro, né, assim, Hot Wheels é uma coleção muito legal, eu adoro, e uma das coisas que eu mais gosto no Hot Wheels é que ele é uma coisa bem popular. Obviamente existem outras linhas de Hot Wheels mais caras e tudo, mas você pode partir de um item que você encontra na loja, ali numa loja popular, como Americanas. Então é uma coisa fácil de você colecionar, de você comprar para o seu filho. E eu acho isso um grande barato. Eu acho que quanto mais coleções baratinhas, que permita incluir mais pessoas no colecionismo, melhor. Agora, o cara, assim, como ele está nessa coleção mais popular, aí ele pensou assim: não, o que eu vou mandar ele colecionar para que eu mande assim uma coisa como se fosse um xingamento para ele: você não tem condições de colecionar isso, então vai colecionar, o que está abaixo de Hot Wheels que eu possa falar? Vai colecionar caixinha de fósforo e lápis, que você veja uma desinformação dessa pessoa também. A coleção de caixinha de fósforo e lápis antigos é um grande barato. Existem caixinhas de fósforo e lápis caríssimos e essa gente nem faz ideia. Quer dizer, então é uma coisa difícil. E aí, através desses xingamentos que eu vejo, que as pessoas hoje têm uma liberdade na internet de xingar as outras, é uma coisa assim terrível, sabe? De um baixo nível, é desestimulante. Mas também quando você vai ver como são essas pessoas, né? Você vai lá no Facebook do cara ver como é o cara. Eu não gosto de acessar Facebook de ninguém, mas às vezes tem cara, né, que aí você vê que realmente o cara nem poderia ter a educação necessária. E aí eu pensei, a pessoa gosta sempre. No colecionismo você vê muitas dessas pessoas e elas querem sempre se colocar acima de outras. Só que elas esquecem que acima delas tem muitas outras, né? Então é curioso ver isso no colecionismo e muito triste. E aí eu vi um vídeo do canal Figuraças, um vídeo que eu acho que vocês devam assistir depois de assistir o meu, tá? Não, tô brincando. Depois, até se ele me permitir, eu posso até colocar o link do vídeo dele. Como eu disse, é sempre legal nós estarmos assistindo sempre uns aos outros, conversando, mas eu acho que é um vídeo que vocês devem assistir, que é o vídeo de número 500, do Pernizila. Eu nunca tive contato assim com ele de conversar, eu só tive contato através de um comentário ou outro que eu deixei lá e tudo. Mas é um vídeo muito importante. Eu acho que foi um vídeo que leva a gente a ter uma reflexão sobre nossas vidas, e o colecionismo faz parte de nossas vidas.
e a ter uma reflexão sobre o colecionismo. Eu, de 2017 para cá, eu comecei a reduzir muito a minha coleção, muito mesmo, porque eu comecei a ter uma outra visão. Na verdade, eu sempre tive essa outra visão de vida, porém existe um momento que você tem que agir, do que somente compreender aquilo, achar que aquilo é de uma determinada forma, mas você não age para transformar a sua própria vida. E nós sempre temos que estar agindo para transformar as nossas vidas. Nem sempre a gente consegue. Não estou dizendo que eu consiga agir de forma a transformar a minha vida do jeito que de fato eu gostaria, de acordo com a visão que eu tenho sobre a vida, sobre o colecionismo. Então, esse vídeo dele eu acho muito marcante. Acho que todos nós colecionadores deveríamos assistir. Por quê? Ele justamente bate em várias questões que eu brigo aqui no meu canal com as pessoas, com esses arrogantes, com esses ostentadores, com essas pessoas. E o vídeo dele, ele bate ali na cabeça do cara para dar um sacode mesmo. Tipo, olha cara, a vida ela tem coisas muito mais importantes. Não é a primeira vez que ele diz isso no vídeo dele. Não é a primeira vez que eu estou dizendo isso nos meus vídeos. E eu peço licença a ele para eu aproveitar. Eu sei que foi um momento muito difícil na vida dele. Eu fui lá, deixei os meus pêsames. É complicado. Pô, eu não sei como ele teve forças para gravar aquele vídeo. Eu agradeço imensamente a ele por ter gravado aquele vídeo, porque me sacudiu. Me sacudiu em coisas que eu preciso transformar na minha vida. E apesar de eu ter consciência disso e já ter tomado esse caminho, eu não estou conseguindo da forma que eu deveria, que é outro assunto que depois a gente trata sem problema. Então ele diz uma coisa muito clara: isso aqui, a coleção, né, e as outras coisas que eu tenho mais aqui e mais em outros lugares, são coisas, são objetos. Isso é plástico, isso é metal. É óbvio que elas nos trazem conhecimento, elas nos trazem amizades, elas nos trazem lazer, que é muito importante, diversão, e tudo mais de positivo que esses objetos, essas coisas podem nos trazer, e de fato eles trazem. Através do canal eu estou fazendo muitas amizades, amizades muito legais, tenho conversado com muita gente legal, e o colecionismo, como eu comecei criança, ele me trouxe muitas amizades, muitos momentos de diversão. Obviamente, você tem que tomar cuidado com o excesso. E isso eu vou falar com vocês no canal sobre esse cuidado que você tem que ter com o excesso. E usar desses objetos que nós compramos dentro daquilo que cada um de nós pode ofertar do seu bolso para a compra disso, usar disso como objetos de ostentação, é ser muito pobre no seu valor enquanto indivíduo. É ser muito pobre. Às vezes o cara se acha rico por ter, e ele é pobre enquanto indivíduo. Isso é muito triste, porque quem ostenta através disso é pobre enquanto indivíduo. E não existe pobreza maior no colecionismo do que essa. Não só no colecionismo, mas muita gente ostenta e muita gente às vezes xinga ao outro por não aceitar a si mesmo. E isso é triste, porque obviamente nós temos os nossos problemas, todos nós
todos nós temos as nossas questões pessoais e que às vezes nos chateiam. Mas nós temos que estar sempre correndo atrás de melhorar. Nós sempre teremos espaço para melhorar enquanto indivíduos, enquanto pessoas, sempre. Existem coisas que nós vamos conseguir corrigir em nós mesmos e outras que nós trazemos de forma muito profunda que nós não vamos conseguir, fazem parte de nós. A gente pode lutar, às vezes nós vamos conseguir melhorar, mas não. E essas pessoas que ostentam, elas não estão dispostas a melhorar. Elas querem, através da ostentação, elas querem justamente, como se fosse jogar naquilo, uma forma delas pisarem nas outras pessoas e se sentirem melhor perante suas próprias falhas enquanto indivíduos. Isso é terrível. E quando você olha para essas pessoas, você vê que realmente essas pessoas elas têm determinados problemas, não que eu não os tenha, ou que você não tenha, mas eu procuro aceitar isso em mim e me transformar no sentido de melhorar. E às vezes nós pioramos na vida. Às vezes nós damos passos errados, nós cometemos gafes, nós cometemos falhas. O principal que nós não podemos cometer é a falha de caráter. Isso é que não dá. E essas pessoas cometem muito ali. Então eu pensei nesse tema, mas pobre pode colecionar? Aí eu pensei assim, eu ia falar uma coisa muito curiosa, que eu ia dizer assim, não pode, eu sou exemplo. Horrível isso também. Eu falei, mas eu não posso dizer isso porque eu não sou exemplo disso. É muito triste também. Uma vez eu vi um apresentador de TV, aliás, um entrevistador, eu não vou dizer o nome naturalmente, ele disse uma vez assim, olha, uma vez papai perdeu tudo na vida dele, nós ficamos muito pobres, imensamente pobres, chegamos ao ponto de ir no fundo do poço e íamos morar na rua Prado Júnior. Para quem não é do Rio de Janeiro, não conhece, a Prado Júnior é uma rua em Copacabana, na zona sul da nossa cidade, a 2 passos da praia. E ele falou, eu fiquei tão pobre que eu fui morar na Prado Júnior. Vejam um absurdo. Agora, por que isso aconteceu? E aí é importante a gente estabelecer isso, que é a referência. Para ele era tão rico, o status social e econômico dele era tão alto, que descer a ponto de morar em Copacabana, na Prado Júnior, para ele foi uma coisa terrível. Então a referência dele era outra. Agora, ele ignora a imensidão de pobreza que existe no nosso país, de pessoas que moram em favelas, que moram em barracos. E a noção disso também é terrível. Por exemplo, eu já entrei numa favela, já entrei em muitas favelas no Rio de Janeiro. Já entrei numa favela no Rio de Janeiro chamada Favela do Belém Belém. O que é a Favela do Belém Belém? É uma favela construída ao lado do trilho do trem, que os barracos são feitos de papelão e restos de madeira em cima de terra batida, que o trem passa a 10 centímetros da frente do barraco, que as pessoas não têm o que comer, que a pessoa, para esquentar uma comida, ela coloca lá pedaço de madeira e faz um fogo para esquentar a comida quando ela tem. Estou falando de uma favela do Rio. Existem coisas muito piores no Rio, né? Eu já testemunhei, quem conhece ali, favelas ali na região de Maria da Graça, por exemplo, onde tem um rio ali, as ratazanas, quando vai dando 6 horas da tarde, elas sobem pelas palafitas. E por aí vai. E esse é o país
são milhões de pessoas vivendo numa pobreza terrível, terrível. E aí eu virar e dizer assim, ah não, eu sou exemplo, é ridículo, porque eu não sou. Porque eu moro no subúrbio da minha cidade. Eu estudei em colégio público, aliás, estudei em instituições públicas, né, de ensino. E tive a imensa alegria, aliás, de estudar nessas instituições que foram muito boas, que me formaram muito bem. Mas eu vivo no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, só porque eu moro no subúrbio, eu não sou exemplo disso, porque a referência de pobreza no Brasil, ela é muito complicada para a gente estabelecer isso. Então, quando a gente diz assim, pobre pode colecionar, o que é a pobreza? O que é ser pobre? Eu me considero pobre. Agora, eu me considero pobre porque eu acho que eu tenho a consciência da riqueza que existe no mundo, avassaladora, de pessoas que têm milhões e bilhões, e de pessoas que não têm nada. Eu estou ali no meio? Não, eu não estou nem perto de estar ali no meio. Eu estou mais para baixo do que para cima. Agora, eu acho que mais pobre do que eu, muitas vezes eu vejo assim, vizinho aqui, o cara anda com o nariz assim. Parece que o cara mora assim, sabe? Sei lá onde, em algum lugar imensamente rico, que ele aí ele compra aquele carro em não sei quantas mil parcelas, né? A verdade é essa, para ele ficar ostentando que ele é o tal, sabe? E anda, nem cumprimenta, às vezes nem dá bom dia, nem boa noite, passa assim, sabe? Coisa mais ridícula, o cara mora no subúrbio do Rio de Janeiro, a coisa mais ridícula do mundo. Então, às vezes, as pessoas que mais, como eu digo aqui no canal, muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, as pessoas que mais agem assim são as que menos têm. É muito curioso. E aí, por não aceitar a condição dela, ela se coloca assim daquela forma arrogante, daquela forma, né? É terrível, né? Como diz lá no seriado do Chris, né? Minha mãe é pobre e soberba. Então existe isso de fato. Então, assim, eu me coloco nessa situação porque eu acho que realmente seria ridículo eu ficar, não, porque eu tenho. Então eu me julgo pobre, mas não pobre, obviamente, seria um desrespeito dizer que eu sou pobre frente à pobreza do Brasil. Seria ridículo isso, né? A minha mãe e meus pais puderam, quando criança, me dar os brinquedos. Eu tive muitos brinquedos que eu fiquei imensamente satisfeito com eles. Eu nunca fiquei na minha vida assim. Mas eu estava conversando agora com o Daniel. Daniel, um abraço para você. E ele disse, pô, eu tive a Aeroforça Noturna. Naquele vídeo que eu coloquei, eu falei para ele, pô, eu não tive a Aeroforça Noturna. Mas nunca fiquei assim, ai meu Deus, eu não tive o Aeroforça Noturna, que trauma. Trauma cacete, porra. Eu tive o F-14, eu tive o helicóptero lá, não me lembro o nome, tive outros comandos em ação, Playmobil e tudo. Eu, por exemplo, eu não tive o Playmobil, aquela nave grande, mas eu tive aquela navezinha pequena e ficava imensamente satisfeito com isso. E depois de adulto, nunca fiquei, ai meu Deus, eu não tive a nave grande do Playmobil. Não fiquei assim. Então, eu sempre fui muito grato pelas coisas que eu tive e nunca fiquei triste, eu não tenho aquilo, né? Então, é essa conversa que é legal a gente ter. Eu vou continuar esse vídeo falando aí para todos vocês, porque assim, é uma questão relativa também, é o que a gente almeja em termos de colecionismo. A referência nisso, ela é muito importante. Então, para você que às vezes ainda nem começou, nem conseguiu começar a colecionar e que pensa assim, eu sou pobre, nunca vou poder colecionar, calma.
calma, assista os meus vídeos e você vai ver que você pode pensar nisso sim, que você pode tomar esse caminho e pode, se você tem esse sonho, você pode tomar esse caminho de colecionar, de ter um lazer através disso, de fazer amizades. Se você hoje não tem condições de colecionar, não interessa. Tem muita gente legal no colecionismo que não está aí para ostentar, que não está aí para pisar em cima de você, de xingar você, dizendo que você é pobre, que você não tem, como tem lá o deus do Falcon, o deus do Hot Wheels, o deus do Playmobil. Esquece dessas pessoas. Se você não tem hoje nada em termos de colecionismo, ainda nem iniciou, não está com condições financeiras de iniciar, esquece dessa gente, porque tem um universo imenso no colecionismo. Eu acho que a grande maioria do colecionismo, espero que seja, de pessoas que vão conversar com você, vão tratar você, vão trazer você para junto, como se você de fato fosse um colecionador, e você já é, porque você já tem o DNA do colecionador, que é o DNA justamente de se empolgar com essas coisas, de gostar. Ande junto com essa galera, ande junto com essas pessoas. Essas pessoas vão te ensinar, vão te mostrar um caminho. Ó, tá difícil? Segue esse caminho aqui que você vai conseguir. Vai vendo ali, entenda que a vida muda. Hoje você não pode, mas amanhã a sua vida pode mudar para melhor. Mas essa gente que ostenta tem que entender que a vida delas também pode mudar para pior. Eu tenho muita história sobre isso, eu vou contar. Mas vamos seguir com esse bate-papo aí. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, tá bom? Um beijo grande da alegria.